Olá, nesse vídeo nós vamos estudar o algoritmo de agrupamento Caminhos. O algoritmo Caminhos é um dos algoritmos mais utilizados para fazer agrupamento. Ele pertence à família dos algoritmos particionais, que particionam o conjunto de dados em diferentes grupos. Antes de falar sobre o algoritmo Caminhos em si, vamos ver uma definição, o que é uma partição de dados. Considere que eu tenho um conjunto com N objetos a serem agrupados. Então, tem uma base de dados com N registros, x1, x2 até xn. Uma partição, e no caso aqui uma partição rígida, uma partição que não tem sobreposição, é uma coleção de K grupos não sobrepostos, C1, C2, CK, então eu tenho CK grupos, de tal maneira que a união desses grupos, a união de C1, C2 com CK, corresponde a todo o conjunto de dados. Cada um desses grupos é não vazio, e a intersecção de dois grupos ela é vazia. Ou seja, então, eu tenho uma partição completa, eu divido o meu conjunto de elementos em K grupos, de tal maneira que a união deles é igual a todo o conjunto. Nenhum desses grupos ele pode ser vazio, então nenhum dos CIs, cada um dos CIs tem que ter pelo menos um elemento. E dois grupos, CI e CJ, não podem ter elementos em comuns. A intersecção entre eles é vazia. Então, por exemplo, se eu tenho uma base de dados com 6 itens, 6 objetos, uma possível partição seria em 3 grupos, seria uma partição em que eu tenho aqui x1 em um grupo, x3, x4 e x6 em outro grupo, e x2 e x5 em um terceiro grupo. Dado uma base de dados, a gente pode montar o que é chamado de uma matriz de partição, que é uma matriz de K linhas, uma linha para cada grupo, e N colunas, uma coluna para cada objeto da minha base de dados, para cada item do meu banco de dados, no qual cada elemento aqui, Mi e J, é um valor binário e indica o grau de pertinência do jésimo objeto ao iésimo grupo. Então, se esse valor aqui for 0, significa que esse objeto aqui não pertence ao grupo 1. Se esse valor aqui for 1, significa que esse objeto pertence ao grupo 1, e assim por diante. No caso do Caminhos, essa matriz ela é binária, então os grupos não têm sobreposição, ou o elemento pertence ou ele não pertence ao grupo, e cada coluna pode ter um único valor 1. O Caminhos ele gera uma partição rígida, no sentido que os grupos não têm sobreposição, exclusiva e sem sobreposição. Uma matriz, a partição rígida significa que ou os elementos pertencem ou não pertencem, exclusiva, porque cada elemento pertence a um único grupo, e sem sobreposição, porque um elemento não pode pertencer a mais de um grupo. Então, aqui, por exemplo, aquela partição da base com 6 elementos, em que eu tenho um grupo aqui com x1, o outro grupo com x3, x4 e x6, e o terceiro grupo com x2 e x5, teria essa matriz de partição aqui. Aqui corresponde ao grupo 1. Ele só tem um elemento, então ele só tem um 1 aqui. Esse aqui é o terceiro grupo, o x2 e x5, e esse aqui é o segundo grupo, x3, x4 e x6. Os métodos particionais, e eu estou falando especificamente dos métodos sem sobreposição, do qual o Caminhos pertence, elas se referem a algoritmos de agrupamento que buscam, de uma maneira explícita ou implícita, por uma matriz de partição rígida. Então, eu vou ter só um valor 1 aqui. Os valores são binários, né, são 0 e 1. Eu só vou ter
um, um valor 1 em cada coluna. Então, ele tenta buscar essa matriz de partição rígida para um conjunto de objetos X. Encontrar uma matriz de partição equivale a particionar ou dividir esse conjunto de N objetos em K grupos, de tal maneira que a união desses grupos corresponde a todo o conjunto, nenhum conjunto é vazio, nenhum grupo é vazio, e a intersecção entre dois grupos é nula. Como que eu posso fazer essa partição? Como que eu posso encontrar esses grupos? Antes da gente ver como que funciona o algoritmo Caminhos em si, vamos dar uma olhada em quantos grupos eu posso formar em uma base de dados em que eu tenho N objetos e eu quero criar K grupos. Então, imagina que eu tenho um valor de K conhecido, e segundo reportado aqui nesse livro, o número de possíveis particionamentos, o número de possíveis maneiras de quebrar essa base de dados em K grupos, o número de possíveis matrizes de partição que eu posso gerar é dada por essa expressão aqui, que se eu tiver, por exemplo, 100 objetos e eu quero dividir esses 100 objetos em 5 grupos, eu tenho um número aproximadamente de matrizes de 56 vezes 10 elevado a 67, que se um computador pudesse avaliar 1 bilhão de partições por segundo, a gente precisaria de 1,8 vezes 10 a 50 séculos para processar todas as possíveis partições. Ou seja, esse grupo, o número de partições ele cresce exponencialmente. E se eu quisesse fazer um processo de busca que envolve avaliar todas as possíveis partições, esse seria um processo inviável. Como o valor de K, em geral, é desconhecido, eu teria um problema ainda maior se eu quisesse experimentar com diferentes valores de K. Em outras palavras, esse é um problema NP-hard, um problema NP difícil, em que a avaliação computacional exaustiva, quer dizer, inspecionar todas as possíveis combinações, é impraticável. Então, para solucionar esse problema, a gente precisa de formulações alternativas que envolvem o uso de alguma heurística. O algoritmo Caminhos, ele é um dos algoritmos mais clássicos de mineração de dados em geral. Ele é chamado de Caminhos ou K-médias, e ele usa uma heurística para fazer essa partição. Ele foi listado em 2009 como um dos 10 algoritmos mais influentes na mineração de dados. Nesse artigo aqui, publicado pelo Vu e Kumar em 2009. Não se sabe ao certo a origem do Caminhos. A referência mais aceita como sendo a primeira, como sendo original, é esse artigo aqui, publicado pelo J.B. McQueen, em 1967, nesse evento, no Proceedings da Berkeley Symposium of Mathematical Statistics and Probability. Entretanto, existem referências mais antigas, e já tem aí, então se assume que o algoritmo Caminhos ele foi proposto de maneira independente, ele foi redescoberto por diversos pesquisadores, foi proposto de maneira independente em várias ocasiões. Qual que é a ideia do Caminhos? Ele é um algoritmo
bastante simples de entender. A ideia é que, uma vez que eu fixei o valor de K, então o valor de K é um input, um parâmetro dado de entrada pelo usuário, eu vou escolher aleatoriamente K protótipos ou centros para esses grupos. Uma vez que eu escolhi esses K protótipos ou esses K centros, eu vou percorrer a minha base inteira e eu vou atribuir cada um dos objetos da minha base para o cluster relacionado ao centro mais próximo. Eu vou calcular a distância mediana para todos os pontos e vou atribuir aquele ponto ao cluster gerado pelo protótipo que está mais próximo com relação ao ponto. Uma vez que eu fiz essa etapa, calculei a distância de todo mundo e atribuí esse ponto ao mais próximo, eu recalculo esse centro, eu recalculo esse centroide, esse protótipo dos objetos. E eu repito esse processo, as etapas 2 e 3, até que o meu algoritmo convirja. E quais são os critérios de convergência? Um número máximo de interações. Então, eu fiz 100 iterações, 100 é um parâmetro, 1000 iterações, o número máximo de interações. Ou eu não tenho mais mudanças, ou o número de mudanças aqui na etapa 2 é pequeno. Tem poucas mudanças de qual que é o cluster associado a cada um dos pontos. Então, vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, aqui eu tenho essa base de dados com 2 atributos, A1 e A2, e eu escolhi, de maneira aleatória, sorteei 3 centroides. Então, vou fazer um caminhos com K igual a 3. Então, aqui tem o K1, o K2 e K3. Eu vou calcular a distância dos pontos a cada um dos centroides e vou atribuir cada um desses pontos ao cluster formado pelo centroide mais próximo. Então, aqui, esses pontos aqui marcados em verde, eles estão mais próximos do centroide K1. Então, eles formam esse cluster aqui. Esses outros pontos em vermelho, eles estão mais próximos do cluster do centroide K2, então eles formam o cluster vermelho. E esses pontos aqui, eles estão mais próximos de K3, então eles formam o terceiro cluster, o cluster azul. Depois que eu fiz essa etapa de atribuição dos pontos aos clusters, eu vou calcular o centro dos pontos, ou seja, eu vou mover K1 e K2 e K3 para o centro do cluster. Então, aqui, o centro do cluster verde, do cluster 1, o novo centro é esse aqui. Então, K1 vai mover daqui para cá. O centro do cluster 2 é esse aqui. Então, eu vou mover K2 daqui para cá. E o centro do cluster 3 é esse aqui. Então, eu vou mover K3 daqui para cá. Depois que eu fiz isso, como eu movi os centros, pode ser que alguns pontos eles fiquem mais próximos dos novos centros comparados com os centros antigos. Então, eu vou reatribuir os objetos aos clusters de centroides mais próximos, e alguns desses pontos eles podem mudar de cluster, podem mudar de cor aqui na nossa escala de cor, referente à nossa escala de cores. Por exemplo, esse cara aqui, provavelmente ele vai estar mais próximo do cluster K2, então ele vai virar um objeto pertencente ao cluster 2. Então, esse objeto aqui e esse daqui, esse aqui, ele vai ficar mais próximo do cluster K1, então ele vai virar um objeto do cluster K1.
Não, esse aqui pertencia ao cluster K1 e ele vai estar mais próximo ao cluster K3. Então, ele vai virar um objeto do cluster K3. Então, esses dois caras aqui, eles mudaram de cluster, eles mudaram de cor. Esse aqui inicialmente era mais próximo do cluster K1, quando ele mudou o centro, ele passou a ser mais próximo do cluster K2. Esse aqui, objeto, também estava mais próximo ao cluster K1, passou a ficar mais próximo do cluster K3 com esse novo centroide. Depois que eu fiz isso, eu vou repetir o passo 2, que é modificar, o passo 3, perdão, que é atualizar o centro dos clusters. Então, K1 vai mudar daqui para cá, K3 vai mudar daqui para cá, e K2 vai mudar daqui para cá, que seriam os novos centros. E aí, nessa etapa aqui, para essa base de dados de exemplo, eu não tenho mais mudanças. Então, eu atingi o segundo critério de parada, aquele que especifica um número mínimo de mudanças. No caso aqui, 0 mudanças. Então, o algoritmo convergiu. E esse aqui são os 3 clusters finais, os 3 grupos finais. Então, é um algoritmo bem simples. Gera K valores aleatórios, K centros aleatórios, atribui todo mundo, recalcula o centro e vai repetindo isso até convergir. Vamos entender melhor algumas peculiaridades do K-means. A primeira etapa, o processo de gerar os clusters os centroides iniciais dos clusters, influencia bastante o desempenho do algoritmo. Então, os resultados eles podem variar significativamente dependendo de quem é escolhido como sendo os protótipos iniciais, as sementes iniciais. Então, por exemplo, se eu escolho esses centros iniciais aqui, o algoritmo ele ficaria preso em um ótimo local, porque esses pontos eles estão a mesma distância aqui, então eu não teria mudança desses centros iniciais, e aí eu não teria uma alteração do novo centro, e eu ficaria preso nesses ótimos locais. Como que eu posso evitar esse processo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de como essa escolha do cluster inicial pode influenciar na escolha. Então, aqui eu tenho uma base de dados em que a gente consegue identificar aqui 3 possíveis grupos, né? Tem esse grupo aqui verde, esse grupo vermelho e esse grupo azul. E aí, se eu rodar o K-means com uma boa inicialização, eu teria esse resultado, que é bem próximo do que nós entenderíamos como sendo clusters que ocorrem aqui nos dados. Mas se eu tenho uma inicialização diferente, se eu inicializo com um ponto aqui no meio, um ponto aqui e um ponto aqui, eu poderia chegar em um cluster subótimo, que é como o que acontece aqui. Então, nesse caso aqui, eu escolhi os centroides próximos do centro de cada um dos 3 clusters, e no segundo caso, eu escolhi centroides concentrados aqui em cima. Então, os resultados... bom, esse aqui é um exemplo em que eu escolhi esses 3 centroides aqui,
em que o algoritmo ele vai iterativamente convergindo para um cluster bom, um cluster parecido com o que a gente consideraria como um bom agrupamento. Já se eu fizer essa inicialização aqui, com um ponto aqui no meio, um centroide aqui no meio e esses dois centroides aqui, à medida que eu vou evoluindo, esse grupo aqui, ele fica preso, esse centroide ele fica preso entre esses dois grupos, e eu tenho um particionamento desse grupo aqui de cima. E no final eu teria um cluster subótimo. Algumas alternativas para evitar esse problema da inicialização é repetir o processo mais de uma vez, fazendo várias inicializações aleatórias. Esse é um processo que tende a funcionar bem em vários problemas. Mas se eu tenho uma base de dados muito grande, uma base de dados muito complexa, isso pode requerer um grande custo computacional, vou precisar executar o algoritmo várias e várias vezes, e cada uma dessas execuções vai demorar um bom tempo, e se o meu número de grupos é grande, ou eu tenho que testar um grande número de K diferente, eu vou testar com K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, para tentar encontrar um bom valor de K, isso pode levar a um custo computacional grande. Uma outra alternativa, fazer um agrupamento hierárquico, que é um tema de um próximo vídeo, e depois que eu fiz esse agrupamento hierárquico, eu seleciono os centros dos grupos com base em algum critério baseado na hierarquia. Então, eu uso o agrupamento hierárquico como um passo inicial para definir uma hierarquia de grupos, e aí, com base naquela hierarquia, eu tento selecionar as sementes a partir daquela hierarquia. O agrupamento hierárquico, como eu falei, vai ser tópico de um outro vídeo. Uma terceira alternativa é fazer uma seleção informada, entre aspas, em que eu tento colocar algumas regrinhas para, ao invés de fazer uma seleção aleatória, fazer uma seleção que tenta evitar esses problemas. Então, uma estratégia o primeiro protótipo ele é escolhido de maneira aleatória, ou eu coloco esse primeiro protótipo como sendo o centro dos dados, a grande média, e aí os próximos centroides, ao invés de fazer uma escolha aleatória, eu vou tentar escolher pontos que são mais dos centroides que eu já tenho. Então, o segundo vai ser o mais distante, e aí o terceiro vai ser o mais distante comparado aos outros dois, e assim sucessivamente. Essa abordagem de escolher o mais distante, ela pode ser um pouco sensível a outliers, a ruídos, e para evitar isso, ao invés de usar a base inteira, eu posso fazer ali selecionar uma amostra aleatória e fazer esse processo de seleção informada com base nessa amostra aleatória. Ou tentar tentar refinar o algoritmo K-médias usando uma busca guiada. Então, tem variações como, por exemplo, o X-Means, o caminhos evolutivo, e várias outras propostas na literatura que tentam solucionar esse problema de inicialização.
Alguns outros problemas do Camins, o Camins, ele tem alguns problemas quando os clusters eles têm tamanhos diferentes, densidades diferentes, e eles não formam regiões globulares ou regiões parecidas com esses blobs aqui, esses globos, esses círculos, como a gente vê aqui. Vamos entender melhor o que significa aqui essa sensibilidade ao tamanho, densidade e formas não globulares. Se eu tenho clusters de tamanho diferente, então aqui uma possível maneira de agrupar essa base de dados intuitivamente seria que eu tenho um grupo aqui, eu tenho um segundo grupo que é maior que esse, e eu tenho aqui um terceiro grupo que é parecido com o primeiro. Então, o segundo grupo aqui, esse do meio, ele é maior que os demais. Se eu for executar o Camins nesse caso, um possível resultado seria esse aqui, em que eu gerei 3 grupos de tamanho aproximadamente iguais, porque o Camins, ele tenta gerar grupos de tamanho aproximadamente iguais. Então, nesse caso aqui, como eu tenho clusters de tamanho diferentes, próximos entre si, né, eu teria esses 3 grupos aqui com Camins. Eu poderia ter esses 3 grupos aqui com Camins, onde o tamanho diferente entre os grupos levou ao resultado esse agrupamento aqui, que não é próximo com esses agrupamentos aqui, que provavelmente a gente criaria. Se eu tenho densidades diferentes, isso também pode ser um problema. Então, aqui eu tenho... a gente pode identificar 3 grupos aqui, né, nesses pontos originais. Esse grupo aqui e esse terceiro grupo. Esses 3 grupos, eles têm aproximadamente a mesma quantidade de pontos, só que eu tenho aqui 2 grupos mais densos, mais coesos. Eu rodar um algoritmo Camins nessa base de dados, eu poderia ter como resultado esse agrupamento aqui. Quebrei esse grupo menos denso também em 2 grupos, e esses 2 grupos mais densos acabaram gerando um grupo só. E com relação a formas não globulares, então aqui eu tenho o exemplo das 2 meia-luas, né? Esse aqui e esse aqui. E se eu for tentar rodar um Camins com K igual a 2, tentar encontrar 2 grupos, ele não vai identificar essas formas não globulares, e eu teria esse resultado aqui. Esse é um problema que, em geral, não é tão crítico, porque em aplicações do mundo real, é mais comum aparecerem dados naquele formato mais globular, mas é um problema que pode acontecer dependendo da base de dados. Então, o Camins, ele identifica bem grupos que possuem um tamanho ou densidade parecida ou que estão bem separados. Quando ocorre, existe alguma solução? Uma possível solução seria tentar encontrar mais grupos, de maneira que os grupos eles são divididos em subgrupos menores, e aí, numa análise a posteriori, eu poderia identificar que esses 2 subgrupos
são são diferentes entre si. Então, aqui, por exemplo, se ao invés de fazer com K igual a 3, eu fizer com K igual a 4, isso pode levar a amenizar o problema, fazer com que esse grupo aqui, que gerou esse resultado aqui, que gerou um grupo só, poderia ser quebrado em dois grupos menores. Da mesma maneira aqui, se eu fizesse um K igual a 4, talvez eu conseguiria identificar esses grupos aqui menores, e esse grupo maior ficaria particionado em dois. Um outro problema do Camin's é que, eventualmente, ele pode gerar grupos vazios. Por exemplo, considere aqui esse passo aqui do Camin's, em que eu tenho aqui o centroide vermelho, que está associado a esses dois pontos. Então, aqui eu tenho esse grupo gerado por esse centroide vermelho. E aí eu tenho aqui esse outro grupo aqui e esse outro grupo aqui, em que os centroides migraram para essa posição aqui, os quadrados vermelhos. Quando eu for fazer a reatribuição dos pontos, o x1 ele vai estar mais próximo de x3, então x1 ele vai se agregar a esse grupo aqui, e x2 ele está mais próximo de x4. Então ele vai ser atribuído a esse grupo aqui. E esse protótipo aqui vai ficar sem ninguém. Então eu vou gerar um grupo vazio. Então Camin's, eventualmente, ele pode gerar grupos vazios. Isso acontece por uma inicialização ruim ou pontos que são dominados no espaço, como o que acontece aqui. Esses pontos aqui, eles acabam não pertencendo, pertencendo aos outros clusters, e esse aqui acaba ficando sem ninguém. Então, isso acontece em razão a protótipos não representativos. Então, eu não tenho nenhum objeto mais próximo a desses protótipos. E nesse caso, uma inicialização com objetos, com pontos reais, ao invés de pontos aleatórios, pode amenizar esse problema na inicialização. E isso aqui também pode acontecer ao longo das iterações. Algumas estratégias para contornar esse problema seria excluir esse grupo aqui, que é uma estratégia viável se o número, o número inicial de grupos ele pode ser reduzido. Quer dizer, eu não quero necessariamente gerar K grupos. Eu admito que eu possa ter uma diminuição desse tamanho, desse número, e ele pode ser útil se eu chutei um valor de K muito grande, ou eu posso substituir um protótipo não representativo, mantendo o número de K, de maneira a não fazer essa eliminação, e eu tento fazer isso fazendo essa substituição pelo objeto que mais contribui para a diminuição do erro da partição. Nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia substituir esse centroide ou por esse cara ou por esse cara. E aí evitaria
ter que fazer essa diminuição do número de grupos. Então, uma vez que eu fiz essa substituição, o algoritmo ele pode seguir normalmente. Existem algumas maneiras de tentar aumentar a eficiência computacional do Caminhs. Eu posso, por exemplo, usar uma árvore, uma estrutura de indexação, como as KD-trees. Eu posso fazer uma atualização dos centroides de maneira recursiva, sem precisar recalcular tudo novamente. A reatribuição ela só depende dos valores anteriores, dos objetos e dos objetos que mudaram. Então, eu não preciso fazer um cálculo da média de todos os exemplos, mas eu posso simplesmente computar aqueles exemplos, atualizar com base naqueles exemplos que mudaram. Eu posso fazer uso da desigualdade triangular para fazer para diminuir a quantidade de cálculos de distância, ou eu posso fazer tentar paralelizar o algoritmo. Um caminho paralelo, ou um caminho distribuído, um caminho que executa em mais de uma máquina, eu tenho dados distribuídos em diferentes processadores ou em diferentes máquinas, e a ideia do algoritmo é que os protótipos iniciais eles são distribuídos entre as máquinas. Cada máquina executa, ou cada processo executa em paralelo uma interação do Caminhs, e eu faço uma comunicação entre os processos ou entre as máquinas, entre os sites, do valor desses centroides. E tem um orquestrador, alguém que recalcula ou que faz o cálculo de protótipos globais com base no valor dos dados calculados em cada sítio em que eu estou calculando caminhos. E eu repito esse processo. Então, eu faço execuções em paralelos, cada uma olhando um pedaço dos dados, comunico as informações para um orquestrador, para um programa central. Esse programa central combina essas informações e calcula protótipos globais, envia essas informações para cada um dos sítios, para cada um dos processos ou das máquinas, e eu repito esse processo até convergir. Então, resumindo aqui o Caminhs, ele é um algoritmo simples e intuitivo de entender, ele tem uma complexidade computacional linear em todas as variáveis críticas, então ele é proporcional, ele é linear no número de objetos, o número de dimensões e o número de grupos. Se o meu número de dimensões é aproximadamente igual ao número de objetos, se eu tenho uma matriz com muitas colunas, o cálculo da distância acaba sendo complicado, então ele acaba sendo um valor quadrático. Ele é eficiente em vários cenários e tende a produzir resultados de uma interpretação simples, e foi considerado um dos 10 algoritmos mais influentes em mineração de dados no ano de 2009. E provavelmente é ainda hoje. Algumas das desvantagens é que o valor de K é um input, é um valor que deve ser especificado pelo usuário,
Ele é sensível à inicialização dos protótipos, como a gente discutiu aqui em alguns slides anteriores. O formato dos grupos que ele encontra é um formato globular. Ele gera uma partição rígida, ou seja, cada item deve pertencer a um único cluster, ou seja, não tem sobreposição. Ele é limitado a atributos numéricos, porque eu preciso calcular essa função de distância com base em atributos numéricos, e ele é sensível a outliers. Algumas variantes ou algumas extensões do Camins. Uma bastante conhecida é o K-medianas, e a diferença do Camins para o K-medianas é em que eu substituo a média, na hora de atualizar o centroide, eu substituo a média pela mediana, pelo cálculo da mediana. Então, aqui a mediana entre 13579 é 5, 1357009, a média entre 13557 e 1000 é 205, quer dizer, esse valor mais alto aqui puxa a média lá para cima. Já esse valor mais alto aqui não altera a mediana continua sendo 5. Então, o K-medianas, ou K-medoides, ele é menos sensível a outliers, mas ele deixa a implementação mais complexa, porque eu tenho que ficar calculando a mediana ao invés da média, e isso, às vezes, isso tende a ser mais complexo do que calcular a média. E é possível mostrar que ele minimiza a soma das distâncias de Manhattan dos objetos aos centros. Então, a distância de Manhattan, que é aquela distância city-block. Então, esse K-medianas é possível mostrar matematicamente que ele minimiza a soma das distâncias de Manhattan dos objetos à mediana dos grupos. Então, esse aqui é o K-medianas. Tem o K-medoides, e o K-medoides, ele substitui o centroide, que é um valor qualquer, por um objeto representativo do cluster. Então, o centroide ele tem que ser obrigatoriamente um objeto pertencente aos dados. Então, aqui, por exemplo, a medoide, ele teria que obrigatoriamente ser um dos pontos verdes aqui. Ele não poderia ser um dos quadrados losangos verdes aqui. Ele não poderia ser esse círculo verde aqui, porque esse círculo verde não é na minha base de dados. Então, o K-medoides, ele obrigatoriamente teria que ser um dos pontos da base. A mesma coisa para o K igual a 3 e o K igual a 2. O K igual a 3 ele teria que obrigatoriamente ser um dos losangos azuis, e o K2 teria que ser obrigatoriamente um dos losangos vermelhos. E a identificação da medoide é o objeto mais próximo aos demais objetos do cluster. Mais próximo na média. Então, ele é menos sensível a outliers. Ele permite um cálculo relacional, baseado apenas em matriz de distâncias entre os pontos. E ele pode convergir com qualquer medida de similaridade. A desvantagem é que ele é computacionalmente muito mais caro, porque calcular essa medoide aqui envolve um processo que é computacionalmente mais caro do que simplesmente calcular a média ou a mediana. Uma outra variante é o método de múltiplas execuções do Camins.
em que eu executo caminhos várias vezes a partir de diferentes valores de K e de posições iniciais dos protótipos. Então, eu posso... eu seleciono a melhor partição resultante com algum critério de avaliação, com alguma métrica de qualidade. A vantagem é que esse processo, esse método de inicialização múltipla, ele estima um valor de K que é menos sensível a mínimos locais, mas em contrapartida, eu vou precisar executar esse algoritmo K-médias várias vezes. Então, ele tem um alto custo computacional. Uma pergunta que a gente pode se fazer é: será que eu posso, de alguma maneira, estabelecer algum critério que me ajude a escolher qual seria um bom valor de K? Quer dizer, existe algum critério, alguma função de custo que eu possa utilizar para escolher um bom valor de K? Uma possível maneira de fazer isso consiste em usar como função de custo a distância dos pontos ao seu centroide. Então, a soma das distâncias dos pontos aos seus respectivos centroides. O quadrado dessas distâncias. E essa função de custo é conhecida como erro quadrático. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho essa base de dados eu vou executar o algoritmo com K igual a 1 e vou calcular a distância dos pontos ao centroide, o quadrado das distâncias, o somatório dos quadrados das distâncias a esse centro. Aqui, isso vai me dar uma função objetivo, uma função de custo de 873. Ou seja, a soma dos quadrados das distâncias dos pontos centroide aqui é 873. Nessa execução aqui com K igual a 2, a soma dos quadrados das distâncias é 173. Então, o resultado da minha função objetivo é 173,1. Com 3, o valor, o resultado da função objetivo é 133,6. E eu posso repetir esse processo com K igual a 4, K igual a 5, K igual a 6, e assim por diante, e fazer um gráfico dessa função objetivo em função do número de grupos que eu estou gerando. Então, aqui é a função objetivo com K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5. Se a gente observar essa função, esse gráfico aqui, esse gráfico é chamado de função cotovelo ou função joelho, porque ela lembra aqui um joelho ou um cotovelo dobrado. Então, tem uma diminuição grande da função de custo daqui para cá, e daqui para cá a diminuição é bem pequena. Então, um bom número aqui, um bom valor de K, seria onde esse joelho ou esse cotovelo ocorre. Então, K igual a 2 seria um bom valor aqui de K para um bom número de grupos para aquela base de dados.
Infelizmente, nem sempre é fácil identificar esse joelho, é fácil identificar qual que é o melhor número. Por exemplo, nessa base de dados aqui, se a gente calcular essa função de custo, a gente vai ter esse decrescimento suave aqui. Então, tem aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, seriam bons possíveis valores para esse K aqui. Esse decrescimento aqui é mais suave, não tem um joelho bem definido. Além disso, esse é um critério que é difícil de extrapolar para algumas das variantes. É difícil de extrapolar para algumas variações, como o X-Means, o caminho evolutivo, ou algumas outras variantes do caminhos. Uma alternativa a esse método baseado na função de custo é utilizar critérios de validação de agrupamento que calculam índices de qualidade desses agrupamentos, que é um tema que a gente vai discutir em um próximo vídeo. E aqui são as referências desse vídeo.